Por que precisamos falar livremente? Imagine que alguém lhe diga: fale tudo aquilo que vier à sua mente. Parece uma tarefa bastante simples, mas será que conseguimos realmente fazer isso? Enquanto falamos, selecionamos palavras, organizamos pensamentos, descartamos ideias, evitamos determinados assuntos, pensamos. Isso não tem importância, isso não tem nada a ver, melhor não falar sobre isso, isso é estranho demais. Talvez eu seja mal interpretado, não é mesmo? E sem percebermos, uma parte importante daquilo que poderia ser dito acaba ficando de fora. A psicanálise começou a prestar atenção justamente nesse movimento, não apenas naquilo que conseguimos dizer, mas também naquilo que por alguma razão encontramos dificuldade para dizer. Por isso, hoje quero conversar com você sobre uma das regras fundamentais da psicanálise, a associação livre. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Clínica do Inconsciente. Eu sou Luiz Freitas. Este é um espaço dedicado a conversar sobre aquilo que sentimos, repetimos e nem sempre conseguimos compreender. Estamos na temporada Como Funciona a Psicanálise. No primeiro episódio, conversamos sobre aquilo que acontece em uma sessão da análise. Então, se você ainda não viu o episódio 1, vai lá, porque vai ajudar na compreensão e na conversa que vamos ter. Vimos que, aparentemente, temos uma situação bastante simples. Alguém fala e alguém escuta. Mas começamos a perceber que essa fala e essa escuta possuem características muito particulares. Hoje vamos aprofundar justamente o primeiro lado dessa relação, a fala do analisando. Para compreendermos a associação livre do campo da psicanálise, precisamos voltar brevemente ao nascimento da mesma, ao nascimento da psicanálise com Sigmund Freud. Em seus primeiros trabalhos, utilizou técnicas relacionadas à hipnose e ao método catártico. Progressivamente, porém, percebeu limitações nesses procedimentos. Uma mudança fundamental começou a acontecer. Em vez de conduzir diretamente o paciente até determinada lembrança ou conteúdo, Freud passou a prestar atenção àquilo que surgia espontaneamente em sua fala. Essa transformação foi decisiva. O paciente deixava progressivamente de ocupar apenas a posição daquele que respondia às perguntas do médico. Sua própria fala passava a orientar o trabalho. É nesse percurso histórico e clínico que a associação livre se consolida como regra fundamental do método psicanalítico. Bem, o que significa associar livremente? Podemos explicar de maneira relativamente simples. Durante uma análise, a pessoa é convidada a falar o que lhe ocorre, procurando não selecionar previamente o que merece ou não ser dito. Isso inclui pensamentos que possam parecer irrelevantes, estranhos, embaraçosos, contraditórios, repetitivos, aparentemente sem relação com o assunto. Imagine alguém dizendo: eu estava falando sobre o meu trabalho e de repente lembrei de uma viagem que fiz quando era criança. Mas isso não tem nada a ver. Para uma conversa cotidiana, talvez realmente mudássemos de assunto. Na análise, surge uma pergunta diferente. Por que justamente essa lembrança apareceu nesse momento? Com que relação você chegou a essa fala, a essa lembrança? Não precisamos concluir imediatamente que exista um significado oculto nisso, mas também não precisamos descartá-la. Não podemos descartá-la. Nós a escutamos.
Nossa mente não funciona como uma palestra organizada. Existe uma experiência interessante quando começamos uma análise. Muitas pessoas podem imaginar que precisam chegar à sessão sabendo exatamente sobre o que vão falar, como se fosse necessário preparar uma pauta. Hoje eu vou falar sobre o meu trabalho, depois sobre o meu relacionamento, depois sobre minha família. Mas o funcionamento psíquico não necessariamente respeita essa organização. Uma lembrança chama outra. Uma palavra produz uma associação. Uma situação atual pode despertar uma recordação antiga. Uma frase aparentemente banal pode provocar uma emoção inesperada. A associação livre permite acompanhar justamente esses caminhos. Por isso, algumas vezes, aquilo que parecia ser uma mudança aleatória de assunto pode tornar-se importante para o processo. O problema é que começamos a selecionar quando falamos. Aí sim, agora chegamos a uma questão central. Mesmo quando alguém compreende a regra da associação livre, começa a selecionar aquilo que vai dizer. Isso acontece porque nossa fala é atravessada por julgamentos. Nós pensamos, isso é importante? Isso é adequado? O que o analista vai pensar? Será que estou falando bobagem? Será que eu deveria sentir isso? Esses pequenos julgamentos acontecem muito rapidamente. E é justamente por isso que Freud pede que o paciente procure comunicar também aquilo que sente vontade de excluir, de desistir de falar. O detalhe considerado insignificante pode ser importante não porque contenha necessariamente um segredo, mas porque o próprio desejo de descartá-lo pode ser relevante na clínica. Quando a liberdade encontra resistência, aqui aparece um paradoxo muito importante, muito interessante. A pessoa recebe uma orientação. Procure falar livremente. E então começa a descobrir todas as razões pelas quais não conseguem falar livremente. É nesse ponto que encontramos o fenômeno da resistência. A resistência não deve ser compreendida simplesmente como falta de colaboração. Também não significa que o paciente esteja deliberadamente tentando dificultar o tratamento. Ela pode aparecer de maneiras muito sutis, esquecimentos, mudanças frequentes de assunto, silêncios, atrasos recorrentes, dificuldade de abordar determinado tema, intelectualizações, ou mesmo a sensação de que hoje não tem absolutamente nada para falar. Isso não significa que cada silêncio ou atraso possua necessariamente um significado inconsciente específico. A psicanálise precisa evitar interpretações automáticas. O importante é observar quando, como e em que contexto determinado fenômeno aparece. Vamos a um exemplo? Imagine uma pessoa que começa a falar sobre sua relação com o pai. Ela conta algumas situações. Em determinado momento, faz uma pausa depois disso. Mas isso aconteceu há muito tempo. Não vale a pena falar sobre isso. E imediatamente começa a falar sobre o trabalho. O analista poderia simplesmente acompanhar o novo assunto, mas talvez exista algo interessante naquele movimento. Não necessariamente na história sobre o pai, mas na passagem. Aproximação, pausa, desqualificação, mudança de assunto. O trabalho analítico pode permitir que a pessoa observe esse movimento. Talvez o analista pergunte: o que fez você pensar que não valeria a pena falar sobre isso? Observe a diferença. Não há uma interpretação pronta, há uma abertura. Talvez uma das dificuldades mais importantes da associação livre seja a vergonha. Existem pensamentos que consideramos inadequados, sentimentos contraditórios, fantasias, ressentimentos, medos, desejos que entram em conflito com a imagem que construímos sobre nós mesmos.
Uma pessoa pode amar alguém e ao mesmo tempo sentir raiva dessa pessoa. Pode admirar alguém e também sentir inveja. Pode desejar determinada mudança e simultaneamente temê-la. A vida psíquica comporta contradições. Por isso, uma análise não deveria ser um lugar em que a pessoa precisa apresentar uma versão moralmente organizada de si mesmo. Ela precisa encontrar condições para investigar também aquilo que lhe causa estranhamento. Mas como trabalhar isso durante uma sessão? Imagine alguém dizendo: eu sei que você pediu para eu falar tudo o que vier à cabeça, mas tem uma coisa que eu prefiro não contar. Nessa frase, já há extremamente uma grande importância na análise. Não porque o analista precise imediatamente descobrir o conteúdo, mas porque apareceu um limite, um corte. Existe algo que pode ser pensado, mas ainda não pode ser dito. A posição analítica não deveria ser: você precisa me contar. Isso transformaria a associação livre a uma exigência. Pode ser muito mais importante perguntar: como é para você perceber que existe algo que prefere não dizer aqui? Agora, não estamos forçando uma revelação. Estamos investigando a própria experiência de não conseguir falar. E isso também é análise. Existe outro equívoco que precisamos evitar. Associação livre não significa obrigação de revelar imediatamente tudo sobre a própria vida. O processo analítico precisa respeitar o limite psíquico de cada pessoa. Existem experiências que podem levar tempo até conseguirem ser colocadas em palavras. Às vezes, o trabalho não começa quando alguma coisa é finalmente contada. Começa muito antes, quando a pessoa percebe que existe alguma coisa difícil de contar. Esse reconhecimento já pode produzir material para investigação. Talvez uma das experiências mais interessantes em análise aconteça quando alguém começa uma frase sem saber exatamente onde ela vai terminar. A associação livre também produz surpresa. A pessoa fala, associa, recorda, relaciona acontecimentos e, de repente, escuta aquilo que ela própria acabou de dizer. Pode surgir, então, uma frase como: eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Esse movimento é interessante porque mostra que falar em análise não significa apenas comunicar ao analista algo que já sabíamos. Em determinadas situações, podemos descobrir alguma coisa enquanto estamos falando. A fala torna-se também uma forma de escuta de si mesmo. E por que o analista não organiza a conversa? Aqui podemos compreender outra característica da clínica. Se o analista conduzisse constantemente a sessão com perguntas: como foi sua semana? E seu trabalho? E sua família? E seu relacionamento? Teríamos provavelmente uma conversa muito organizada. Mas talvez justamente essa organização impedisse algumas associações espontâneas, algumas falas espontâneas. Por isso, o analista precisa suportar essa imprevisibilidade. A sessão pode começar falando de trabalho e terminar em uma lembrança da infância. Pode começar com um sonho e chegar a um relacionamento atual. Pode começar com: não aconteceu nada essa semana, e chegar a uma questão extremamente importante. O caminho não é completamente conhecido de antemão. Falar também é escutar-se. Talvez possamos agora reformular de outra maneira o sentido da associação livre. Na vida cotidiana, frequentemente falamos para sermos compreendidos pelo outro. Na análise, continuamos falando para alguém. Mas existe uma diferença. Também começamos a escutar aquilo que nós mesmos estamos falando.
que estamos dizendo. Escutamos nossas palavras, nossas repetições, nossas contradições, nossos silêncios e talvez algumas frases que dizemos há muito tempo e começam a produzir perguntas que nunca havíamos formulado. Agora vamos lá, uma pergunta para você que chegou até aqui. Quero terminar nosso encontro de hoje deixando uma pergunta. Pense nas conversas importantes da sua vida. Talvez existam coisas que você conta facilmente, outras que conta apenas para determinadas pessoas. E talvez existam algumas que você dificilmente consegue colocar em palavras. Então a pergunta é: quando você sente dificuldade para falar sobre alguma coisa, o que costuma se fazer? Você muda de assunto? Faz uma brincadeira? Tenta racionalizar? Diz que aquilo não tem importância? Ou simplesmente permanece em silêncio? Não se trata de descobrir sozinho um significado escondido. Trata-se apenas de observar, porque algumas vezes aquilo que evitamos dizer também participa daquilo que estamos tentando compreender. Hoje, conversamos sobre associação livre. Vimos que Freud propõe algo aparentemente simples, falar aquilo que vier à mente, mas descobrimos um paradoxo. Quando tentamos falar livremente, encontramos justamente aquilo que dificulta a nossa liberdade de falar. Agora surge outra pergunta. Se o analisando é convidado a falar dessa maneira, como o analista escuta tudo isso? Será que ele presta atenção apenas ao conteúdo, às palavras, ao silêncio, às contradições? No próximo episódio do podcast Clínica do Inconsciente, vamos conversar sobre o que o analista escuta quando você fala. Vamos entrar no outro lado da experiência analítica, a escuta. Se esta conversa fez sentido para você, inscreva-se no canal Clínica do Inconsciente. Compartilhe este episódio e acompanhe os próximos encontros da temporada Como Funciona a Psicanálise. Eu sou Luiz Freitas e este é o podcast Clínica do Inconsciente. Conversa sobre aquilo que sentimos, repetimos e nem sempre conseguimos compreender. Até o próximo episódio.